Oferecimento do programa Destaque Imobiliário. Cresce Rio Grande do Norte. Na hora de comprar, vender ou alugar, procure um corretor de imóveis regularizado. Contrel Construções. More bem aqui, nas casas da Contrel. Disque 3062-3094. Repete, Indústria de Comunicação Visual em Mossoró. Ligue 3316-0032. A qualidade que repete. Moura do B. Conquiste o seu Moura do B nos melhores bairros de Natal. A equipe do programa Destaque Imobiliário não mede esforços para buscar conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário. Estamos em Curitiba, participando do 7º Embrace, o Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis. Você que está acompanhando a gente no programa Destaque Imobiliário Especial Embrace Curitiba, é com muita alegria e satisfação que a gente encontra o presidente reeleito com maior aceitação do Brasil. A gente fica feliz porque é do Nordeste. Eu falo de Petros Mendonça, incansável guerreiro imobiliário, está aqui conosco mais uma vez nos prestigiando. Satisfação encontrar você, Petros. Seja bem-vindo ao Destaque Imobiliário. A satisfação é toda minha. Um abraço aí aos seus telespectadores e o Destaque Imobiliário mais uma vez no Embrace, cobrindo os principais acontecimentos do mercado imobiliário do Brasil. Petros, depois desse índice satisfatório das eleições, a responsabilidade também a expectativa e a responsabilidade também é grande, né? Quais são os projetos e os preparativos para a virada do ano 2015 a partir de 2016? A evolução da nossa categoria é muito grande, né? Então, os anseios da sociedade, os anseios do corretor, é sempre por um conselho mais atuante, uma fiscalização mais intensificada no combate ao exercício legal da profissão e na capacitação. Nós, sem uma capacitação adequada, sem uma capacitação evolutiva, né, na valorização do corretor, ela deixa ali a profissão, entendeu? Sempre a desejar. Então, é muito importante que os profissionais, eles se preocupem com isso, né? Em estar atualizado com as principais legislações, com as alterações que surgem, né? Participando de congressos, de palestras, de seminário. Só assim nós vamos alcançar o patamar que desejamos. Agora, falando especificamente do estado de Pernambuco, como que era o cenário imobiliário lá e como que está hoje, depois de um trabalho aí, depois de 2 anos de execução à frente da presidência? Pernambuco, ele vem se destacando, ele vem apresentando um trabalho sempre em evolução, né? Hoje, o Conselho de Pernambuco, ele se preocupa não só com o corretor de imóveis, mas também com a sociedade, né? De passar informações, de lançar cartilhas, de fazer um trabalho não só de fiscalização, mas um trabalho também preparativo, né? Um trabalho que vem orientando, né, a sociedade de como agir, de como se precaver de riscos, tanto na internet como no exercício legal da profissão. Enfim, essa é a função do Conselho, é proteger a sociedade, orientar e disciplinar os corretores de imóveis. E nesse primeiro dia de feira, nos resta agradecer a participação de Petros, sempre muito atuante e trazendo sempre a boa nova, nos ensinando, agregando valor ao mercado imobiliário, não só de Pernambuco, mas também de todo o Brasil. A gente que agradece, Petros.
Davidson, mais uma vez, deixo aí meus agradecimentos também, a sua performance, as suas perguntas sempre atualizadas e deixo um abraço aí aos nossos colegas corretores de imóveis. Muito obrigado. Comitiva do Cresce Rio Grande do Norte, peregrinando em Curitiba, no 7º Embrace, no Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis. Ao meu lado, o cara que é de elite. Falo aqui com meu amigo Carlos Alves, corretor de imóveis, empresário do segmento. Quero saber, Carlos, o que é que você está achando desse primeiro dia de evento, só o começo. Qual a impressão que fica para você? Poxa, só o começo, Davidson, já está valendo a pena essa viagem, esse investimento, essa vinda aqui. Então, assim, é uma coisa brilhante, é uma coisa sensacional, é algo que todo corretor de imóvel, ele poderia fazer um esforço mínimo para estar aqui presente. E você já copiou alguma coisa que poderá ser implantado na sua rotina ou na sua empresa? Davidson, inúmeras. Eu não consigo hoje aqui contar, mas inúmeras coisas fantásticas aqui. A gente já, desde uma simples placas, como colocar uma placa de vendas, né, um detalhe na placa de venda, até mesmo uma história de um empreendedorismo fantástico de uma empresária aqui do segmento de alimentação, fantástico. Agora fala pra gente, quantos anos de mercado imobiliário você tem? Qual é a sua experiência no segmento imobiliário? Hoje eu estou com 8 anos no mercado, né, como corretor de imóveis e 3 anos como proprietário da Imobiliária Elite, lá em Parnamirim. E muito fácil, tranquilo demais, como é que é o desafio do dia a dia? Qual é a dica que você dá com a experiência que você tem de 8 anos de mercado? Davidson, fácil não. Fácil nunca é difícil, mas tem uma coisa que se torna fácil como você faz com amor e quando você tem Deus ao seu lado lhe guiando. E a dica que eu dou ao mercado imobiliário é que só o amor constrói para a eternidade e que você viva o mercado imobiliário, senão realmente fica impossível ser corretor de imóvel. E ser corretor MA. É fácil? Rapaz, é muito fácil. Então vamos lá, corretor MMA. Amigo, alto nível de evento, nível Brasil, mas eu vou descer para a realidade porque a gente tem que encarar o cenário do jeito que ele é, viu gente? Estou aqui com um gigante, corretor de imóveis, Sidney, seja bem-vindo a Curitiba, ele que é de Natal, viu? É verdade, apesar de ser natural do Rio de Janeiro, mas Natal me abraçou, é a cidade do meu coração que hoje está me dando a oportunidade de ter um trabalho, de gerar empregos e a oportunidade de estar nesse evento maravilhoso. Qual o significado que tem você estar aqui conosco hoje, desfrutando dessa oportunidade de reciclagem? É gigantesco, verdadeiramente um aprendizado enorme, iniciando a abertura do evento com o presidente da ANAR, que foi uma palestra fenomenal, ele deu um depoimento pessoal, que isso eu vou levar para a minha vida toda. Outra coisa, Sidney, você também, além de corretor, é formado em Direito, o que agregou para você ter essa outra formação para amplificar esse alcance do mercado imobiliário? Qual o significado dessa outra formação? David, sem dúvida nenhuma, soma muito, porque o trabalho, a responsabilidade civil do corretor de imóveis hoje é muito importante. Então, realmente, você precisa ter o conhecimento, você precisa fazer que a operação imobiliária seja segura, tanto para quem vende, tanto para quem compra. E só o profissional, corretor de imóveis, juntamente com assessoria jurídica, e se puder aliar os dois, sem dúvida nenhuma, para mim, favorece muito. Agora outra coisa, Sidney Moreira está quantos anos no mercado, quanto tempo com a imobiliária aberta? Estou 10 anos no mercado e 9 anos com a Martins & Martins Imóveis. Ótimo, agora vamos encerrar com o nosso grito de guerra, corretor MMA! O 7º Embrace conta com a presença do ilustre palestrante, professor Gretz. Estou acompanhando ele, semana passada eu estava em Sobral, é de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, levando motivação, trazendo entusiasmo. É o cara entusiasmo, é um palestrante diferente. Seja bem-vindo ao programa Destaque Imobiliário, professor. Eu estou feliz de estar aqui, encontrei muitos amigos, porque faço palestras há mais de 20 anos para eles, mas trouxe um recado de entusiasmo, de confiança nesse Brasil, de liderança, de criatividade, enfim, trazer um recado bem forte que eu tenho certeza que vai ser muito oportuno para a vida pessoal e também profissional dos participantes. Existe alguma técnica para se automotivar, conseguir estabelecer essa sinergia de transformar? Eu sei que gostar do que faz.
gostar do que faz, se concentrar, não ter preguiça, se preparar, se programar, porque isso que faz a diferença. Você tem que descobrir qual é a sua zona de força e ali você tem que se especializar. Vou dar uma dica para você. Pega uma coisa que você anda fazendo e que você tem que deixar de fazer. Pega outra coisa que você está fazendo e que tem que continuar fazendo, e pega uma outra que você não está fazendo e começa a fazer. Essas 3 regrinhas é suficiente para a sua vida. Agora, professor, para se manter 20 anos no mercado, como é que o professor Gretz se reinventa a cada palestra? Eu gosto do que eu faço, e minhas palestras são brifadas, porque eu trabalho de acordo com o público. Ontem fiz uma palestra para médicos anestesistas, hoje são corretores, amanhã é um evento aberto, então cada dia eu tenho que saber quem está na minha frente para poder dar um recado mais oportuno. Mas como eu falo de entusiasmo, de energia, cabe praticamente para todas as pessoas em qualquer atividade. E hoje qual é o passo a passo que a gente pode esperar lá no auditório do Embrás? Eu vou compactar a minha palestra em 1 hora por motivo do tempo, em 1 hora eu vou falar 1h30. Ótimo, professor. Felicidade, sucesso, vai começar. Bom trabalho. Esse é o clima do 7º Embrás aqui em Curitiba. Corretor de imóveis! Aqui tem força, viu, meu amigo? Meu nome é Davidson Neri, sou corretor de imóveis e também sou coach. Venho trazer uma mensagem transformadora. Aquilo que se faz com amor se transforma. E essa palestra surgiu a partir de uma convivência com alguns atletas de alta performance. O acompanhamento de sua rotina, suas dificuldades, angústias, sofrimentos, dores, sacrifícios. Mas também tive como testemunhar a glória de um troféu, um cinturão, a parte boa do processo, que é o reconhecimento e a recompensa. A proposta é apresentada como uma analogia de um atleta de MMA e um corretor de imóveis bem-sucedido, provocando inspirações, motivações para o desenvolvimento de uma atitude que transforma, um verdadeiro condicionamento em vendas e resultados. Corretor MMA, máxima motivação alcançada. A vida é um combate e sucesso é dor. A corrida é vencida pelos mais rápidos. Percebi que as atitudes que todos os vencedores que eu conheço são as mesmas, mudando somente o segmento de atuação. Corretor de imóveis, sinta-se um MMA. Tem a máxima motivação alcançada. O octógono é o nosso mercado. O público são os nossos clientes. As luvas, os nossos instrumentos de trabalho. Mas na hora da luta, da venda, é o nosso fechamento. O que conta é a sua performance, o quanto você se preparou para isso. Antigamente você tinha que matar um leão por dia. Hoje primeiro você tem que achar o leão, para depois tentar matar o bicho. Quando conseguimos mudar comportamentos, treinar para esses desafios, sentimos não apenas as dificuldades que eles trazem, mas o prazer de conseguir completá-los. Não adianta trabalhar muito. É preciso, gente, trabalhar bem. Corretor que aplica o mesmo argumento para todos os clientes, certamente está perdendo venda. O negócio é entender de gente. Se você pensa que educação é cara, eu te proponho a experimentar a ignorância. Quero te apresentar ou te entregar o cinturão de um corretor MMA. Leve essa palestra para a tua cidade, leve essa palestra para a tua empresa, faça a diferença. Conte comigo, seu amigo Davidson Neri. Estamos juntos com o cinturão MMA. Promoção maluca imperdível repete. 100 cartazes por R$200, 500 cartões de visita R$50 e 1.000 panfletos por R$300. Ou tudo por apenas R$500. Promoção maluca imperdível repete. Aproveite esta promoção para trocar seus impressos e acrescentar o 9º dígito. Conheça nossa sala VIP. Repete Indústria de Comunicação Visual. Endereço Galpão da Leste Oeste, 84-3316-0032. Estamos chegando ao final de mais uma gestão com inúmeras conquistas para os profissionais corretores de imóveis. Reassumo o compromisso de continuar lutando e trabalhando incessantemente pela valorização da nossa categoria. Estou com a disposição renovada porque ainda temos muito a avançar. E juntos, de mãos dadas, construiremos um mercado imobiliário melhor para todos.
Você que acompanha o programa Destaque Imobiliário, tenho certeza que conhece essas duas figuras que eu vou apresentar agora. Você pode até não conhecê-los, mas a empresa você conhece. Eu vou falar de Lindomar e Lindenberg, e os dois L's juntos se transformam na LL Imóveis, a sua imobiliária, uma empresa com mais de 15 anos de mercado, conhecidíssima no interior do estado, o rei dos loteamentos, mas ela está posicionada em Parnamirim, cidade trampolim da Vitória. E eu acolho aqui a Lindomar, que está em Curitiba conosco, nesse 7º encontro brasileiro de corretores de imóveis, o Embrace. Seja bem-vindo, Lindomar. Para a gente é muito importante estar aqui em Curitiba, participando desse evento e tá buscando, né? Porque a gente tem que estar buscando o tempo todo, assim como a gente era corretor, passou a buscar ser empresário e hoje somos empreendedores, incorporadores, enfim. Então a gente tem que estar buscando. Então estamos buscando aqui no Congresso, no Embrace, essa inovações, enfim, buscando se reciclar, né? Aproveitar aqui o meu lado esquerdo, o lado direito é Lindomar, o lado esquerdo é Lindenberg, mais conhecido como Berguinho da LL. Seja bem-vindo ao Destaque Imobiliário. Eu que agradeço, Davidson, e desde já quero parabenizá-lo, né, pelo sucesso do programa. Acho que o mercado imobiliário ganha com isso, com um programa dessa naipe, dessa qualidade, né? E dizer que a LL está à disposição do Destaque, né, para as futuras parcerias, né? Eu sou suspeito a falar desses dois porque um pouquinho que eu sei do mercado imobiliário eu devo a acolhida e o aprendizado. Acho que nós temos um DNA em comum e serve como referência para mim. E você que é corretor de imóveis, acho que muitas vezes a gente depende muito de uma liderança, depende muito de uma referência. E está aqui duas referências que eu posso registrar como referências de ética e, acima de tudo, de muito trabalho, né? Eu gosto muito de falar a frase de Rogério Caldas, que a vida é um combate e sucesso é dor. E esse sucesso desses dois, pode nomear sucesso, não sei como é que você pode nomear sucesso, é pautado no trabalho e no suor. Então, quero falar um pouquinho sobre esses 15 anos de LL, o que é que tem de planejamento, o que é que tem de perspectiva, o que é que tem de ideia para os próximos 15 anos. Porque passa muito rápido. Ontem, vocês saíram de Lagoa de Pedra, pegaram a carona, começaram a corretagem, hoje tem uma grande imobiliária, mas e daqui os próximos 15 anos? Onde é que a LL vai, ou deseja estar posicionada? A LL Imóveis se transformou num grupo hoje nós já somos em torno de, nós temos 12 empresas ligadas ao grupo LL e mais de 40 SCPs, enfim. SCPs, sociedades com fins específicos, são sociedades para empreendimentos. Exatamente. E essas sociedades hoje fez com que a gente se transformasse nesse grupo e a gente almeja esse crescimento em várias cidades, inclusive nós temos já alguns negócios sendo trabalhados no Pernambuco, em várias cidades da Paraíba. Hoje nós já estamos em 15 cidades já da Paraíba, estabelecidos já, e fora as outras cidades que a gente estamos trabalhando, parcerias de negócios, enfim, e o crescimento da LL, até porque a LL foi onde tudo começou, enfim, e a gente busca esses 15 anos para frente, tá incorporando, tá fazendo loteamentos em todo o estado do Rio Grande do Norte e Paraíba e Pernambuco. Bom, você já deve ter reparado que os dois são irmãos. Primeiro ponto, uma empresa que tem esse vínculo familiar, são dois irmãos que sonharam, e um é de arranco e o outro é de retaguarda. Então esse aqui está indo correndo na frente e esse aqui está trazendo o equilíbrio, colocando ele na linha para que ele possa ter um maior rendimento. E quem vai dizer sobre esse equilíbrio desses próximos 15 anos é Lindenberg Fernandes. E Lindenberg, é difícil segurar a fera? Como você falou, né, Deus? Tem que estar alguém segurando, freando. Não, mas Lindomar é o desbravador, ele vai na frente. Mas assim, hoje a minha preocupação, a preocupação do grupo é com a sustentabilidade. Hoje a gente está na retaguarda, principalmente eu que estou no administrativo financeiro, preocupado com essa estruturação, com esse alicerce. Hoje a empresa está investindo em software moderno, software que possa nos dar mais segurança.
e em pessoas, investindo em gestão de pessoas, para que o incorporador, o sócio da gente investidor, tenha uma total segurança em investimentos no grupo LL Imóveis, né? Então o Lindomar realmente vai na frente, é desbravador, mas por trás tem toda uma equipe hoje analisando esses projetos com os melhores profissionais, um já interno dentro da nossa empresa, fora as empresas que terceirizam, como empresa de meio ambiente, que a gente terceiriza, e de infraestrutura também, que a gente vem terceirizando e selecionando realmente as melhores empresas para trabalhar conosco, de credibilidade, para que o conjunto final da visão seja realmente as engrenagens fique preenchida total para o sucesso do grupo. Ótimo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bate-bola com um, depois eu volto para fazer um bate-bola com outro, eu vou falar uma palavra e você vai trazer uma que tem um significado para essa palavra. E o primeiro é loteamento. Loteamento, lote. Imobiliária. Rio Norte, onde tudo começou. Eu acho que é uma empresa de João Batista Coutinho, é um espelho para a gente desde o início. E Rio Norte. Vou agora falar uma palavra, din-din. Chupa-chupa. Eu perguntei din-din porque antes de vender lote, os dois foram vendedores de din-din. Você está din-din. O que é din-din? Din-din sacolé. Din-din é um suco dentro de um saquinho, chupa-chupa é uma espécie de picolé. Né? Pode ser que outras regiões estejam assistindo. E tem a venda, esse processo de venda, ela começou a ser desenvolvida desde muito cedo. Din-din, como Lindomar é mais velho, né? Fez 3 anos, né? A gente começou realmente vendendo din-din e Lindomar vendia numa caixa, uma caixa grande, né? E interessante que há 32 anos atrás, eu inconscientemente já tinha uma pequena visão de credibilidade, né? Porque Lindomar vendia numa caixa grande e eu numa caixa de vacina, que meu pai tinha trazido umas vacinas pro gado lá, e ele disse, eu vou vender nesse isoporzinho aqui pequenininho que só cabria 15 ou era 12 dindins. E eu disse, Lindomar, chegou um momento que eu bati na mesa, me impus e disse, Lindomar, ou a gente compra uma caixa grande para mim, ou eu não vou vender din-din não, porque não passa confiança, não passa credibilidade. Então, eu acho que é por isso que eu tenho um trauma, que eu gosto das coisas um pouco espaçoso. Você vê a sede lá, voltada para uma coisa grande, você tá acompanhando. né? Assim, uma coisa voltada para aconchego, de família, de castelo, de espaço, para que a gente possa atender bem com o espaço dos nossos clientes. Então, assim, a história que eu tenho que entender é essa, Davis, de credibilidade. Eu acho que foi onde tudo começou, a gente fazendo a coisa certa lá na infância, aos 7 anos de idade, vendendo na feira, nas feiras livres, a gente vendia nosso din-din e tinha um diferencial, porque a gente, sabe, caprichava no açúcar, o din-din era bem feito, gostoso, e a gente começou a trazer essa experiência para nosso negócio. Tudo que a gente faz bem feito e com amor, o sucesso é garantido. Vamos continuando com o Lindenberg então, sucesso. Sucesso, eu acho que o trabalho é um dos segredos do sucesso. Fracasso, desistir. Eu acho que se gasta menos no sucesso de um negócio do que no fracasso dele. Filho é tudo, legal, é deixar legado, é sucessão. Hoje é uma preocupação ter um filho de 6 e uma moça de 15, mas já preparando a sucessão, porque para tomar tomar conta de algumas empresas do grupo, onde o trabalho mais pesado fica com ele e o mais leve fica conosco, né? À medida que a gente for ganhando experiência. Pronto, esses dois são duas figuras entusiasmadas. Entusiasmo, na minha opinião, é Deus dentro do seu coração. Então, quando você tem Deus no coração, você tem amor. E o sucesso nada mais é do que amar o seu cliente. Com amor, a reciprocidade. O que vai com amor, volta com muito amor. E por isso eu considero Lindomar e Lindenberg corretores MMA. Máxima motivação alcançada. E a gente vai deixar aqui
a oportunidade deles registrar as considerações finais e no final a gente vai encerrar com um grito de guerra do corretor MMA. Contigo, Lindomar. Bem, agradecer, Davidson, essa oportunidade de estar aqui no seu programa, agradecer a todas as pessoas que lhe assistem aí, e dizer que eu sempre falo dos sonhos, né? E eu tenho muitos sonhos e vou continuar correndo atrás dele. Eu acho que sem meus sonhos eu não consigo caminhar, eu não estaria aqui sem meus sonhos, porque eu só estou aqui porque eu estou buscando coisas novas, buscando me aperfeiçoar. E com isso realizar meus sonhos. Então não desista dos seus sonhos não, lute por eles, é isso que eu queria deixar. E Berguinho? Eu já sou a estrutura desses sonhos, né? Como o Lindomar falou, que sonhar, o homem ser um sonho é morto, tem que sonhar para deslumbrar. E eu me preocupo muito nesse suporte desse sonho, como realizar. Eu até tenho uma frase que diz assim: não importa o que você sabe, nem o que você pensa a respeito do que você sabe, mas o que você realiza. Então, ação, trabalho, dedicação, perseverança, entusiasmo, o conjunto dessas palavras com ação, a gente chega ao sucesso. Corretores MMA. Um encontro como esse é uma oportunidade de reativar as amizades, de rever, reencontrar, de fluir as ideias e aí abastecer de conteúdo. Estamos no 7º Embrace, Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis, e a gente dá de frente com um caicoense, potiguar, um norte rio-grandense, com um corretor do ano, 3º lugar na escolha nacional. Eu falo de Eugênio Góes. Homem lá do Seridó, homem de muita credibilidade, de muito pulso firme. A gente vai falar com ele um pouquinho desse segredo, desse tempero de fazer as coisas diferentes e hoje, depois de 30 anos, ter o sabor de um reconhecimento. Que esse prêmio reflita para todos os corretores potiguar. A gente vai falar de Eugênio, como é que foi o processo, o que é que foi feito e o que isso representa. É contigo, Eugênio Góes, seja bem-vindo ao Destaque. Bem, Davidson, a princípio eu fiz a inscrição no site do Movia, que foi mandado para todos os corretores de imóveis. E eu fiquei surpreso, inclusive, com o resultado. Por quê? Porque no nosso estado tem bastante corretores, no Brasil, só que houveram um número de inscrições e dentro dessas inscrições, onde eu participei, eu cheguei a essa pontuação. Como? Alguém pode perguntar. Bem, existiam os critérios. Em primeiro lugar, teria o seu perfil como corretor de imóveis. Segundo, a experiência profissional. Terceiro, sua formação acadêmica. E nessa primeira etapa, eu consegui a pontuação máxima, que foi exatamente no meu perfil, com 29 anos de carreira, trabalhando dentro dos critérios da maior legalidade. Depois, a minha experiência contou bastante, por quê? Porque eu trabalho hoje como perito avaliador da Procuradoria de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, trabalho como alienador da 9ª Vara Federal, sou cadastrado no CNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Isso aí, a minha formação acadêmica é uma formação de nível superior em gestão imobiliária. Que diga-se de passagem que mesmo morando em Caicó, Eugênio cumpriu religiosamente idas e vindas a Natal, diariamente. É isso, Eugênio? Exatamente. Eu passei 2 anos e meio viajando diariamente de Caicó a Natal para fazer esse curso superior, que é uma qualificação para o corretor de imóveis, que é, inclusive, para que a gente realmente tenha uma experiência mais avantajada. Agora, o mais interessante é que no final, quando eu atingi a pontuação máxima, que foi essa pontuação dentro da minha qualificação, aí veio a questão da parte de vendas, que seria uma pontuação em segundo lugar. E aí essa pontuação de vendas foi muito pouco, por quê? Porque eu consegui cadastrar alguns imóveis, porém, como Caicó só tem um CEP para os bairros e para as ruas, no final de alguns cadastros, de 8 ou 10 cadastros, o sistema travou e eu não consegui mais cadastrar. Aí veio a terceira etapa, que foi a mais importante, que era onde você pontuava com um número maior de pontuação, que seria o testemunho dos clientes, juntamente com a avaliação de cada cliente. E aí foi onde o reconhecimento
apareceu de uma forma assim mais abrangente, que foram todos os meus clientes que eu contactei, que fiz ligações, mandei e-mails, fiz alguns contatos. Esses clientes simplesmente deram os depoimentos e fizeram as avaliações exatamente do meu trabalho, desses 29 anos que eu tenho dentro do mercado. E esse testemunho foi o mais importante, que era a maior pontuação, dos quais 150 clientes que eu contactei, que foi o máximo de clientes que eu pude contactar, porque eu tinha que falar por telefone, 143 deram os depoimentos que foram apurados pela junta auditora do concurso. Ótimo, está aí o contexto, o embasamento, para que você entenda a credibilidade dessa avaliação do corretor do ano. Vale ressaltar que em Natal não houveram candidatos que alcançaram a nota média permitida, né? Então, o único do Rio Grande do Norte que teve aprovação e teve participação foi o Eugênio Góes, né? E aí Eugênio vem num momento muito importante, porque é uma quase que um reconhecimento desse tempo percorrido no mercado imobiliário. Momentos de glória, momentos de dificuldade, mas hoje você está num momento bom, né? Momento de maturidade, um momento de experiência, um momento de reconhecimento, que eu acredito que veio consagrar tudo que você fez de bom e, de certa forma, veio motivar você renascer, ou melhor, renovar para enfrentar mais um período pela frente, porque você está só no começo, né, Eugênio? Com certeza. De tal forma que você falou, Deus, o reconhecimento da minha cidade e do meu estado com relação a esse prêmio foi muito importante, porque não fui eu que ganhei o prêmio. Quem ganhou com isso aí, você imagina o estado do Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno em relação aos grandes estados daqui do sul, do centro-sul, do centro-oeste, e você ter uma participação juntamente com todos esses estados e ficar em terceiro lugar, para o estado do Rio Grande do Norte, eu acho também que é um grande orgulho, como para mim, para a minha cidade, para a minha região. Isso aí foi muito importante. Eu jamais esperava, mas tudo na vida a gente faz sem esperar. E quando realmente acontece, nós ficamos muito orgulhosos. Inclusive, tenho orgulho também dos meus clientes que deram esses depoimentos. Quero agradecer a todos eles. Isso aqui eu já estou fazendo um agradecimento direcionado de público que vai ser transmitido no Destaque Imobiliário por Davidson Neri. Muito obrigado. Pois é, gente. As notícias do mercado imobiliário, tudo que é relevante e importante, a gente dá o destaque. Quero aqui parabenizar em público Eugênio Góes, homem de bom caráter, seriedade, firmeza. E a gente discute muito sobre o que precisa melhorar. A gente precisa formar homens de verdade, viu? Porque para ser um bom profissional, tem que ser também uma boa pessoa. Não tem como se tornar um bom profissional sendo uma má pessoa. Então, que sirva de reflexão para que a gente possa ter uma autoavaliação do que a gente está fazendo de bom, do que a gente está entregando de bom ao nosso cliente, qual o grau de compromisso que a gente tem com o nosso cliente. E tudo que a gente entrega de bom ao mundo, o mundo vem em abundância, em dobro, vem trazer para nos fortalecer e que a gente possa construir uma coisa que muito me preocupa: longevidade. Feijão e arroz tem que ser comido todo dia. Não adianta você hoje atropelar e passar por cima para comer o filé, porque ainda tem muita estrada pela frente e o que a gente deixa é o que a gente faz de bom. Eugênio, parabéns. Você, nosso telespectador, também parabéns por nos estar prestigiando, dando esse prazer da audiência. Está aqui o corretor do ano, representando o Rio Grande do Norte. Ele também é corretor MMA. Corretor? MMA. Valeu! Cobertura exclusiva, Destaque Imobiliário, no 7º Embrace. Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis, no patrocínio Ativa Imobiliária, Habitacional Imobiliária, MN Imóveis, Imobiliária São João, LL Imóveis e Contrel Construções, no apoio do Cresce Rio Grande do Norte, Repete Design, Imobiliária Elite. Estamos chegando ao final de mais uma gestão com inúmeras conquistas para os profissionais corretores de imóveis. Reassumo o compromisso
de continuar lutando e trabalhando incessantemente pela valorização da nossa categoria. Estou com a disposição renovada, porque ainda temos muito a avançar. E juntos, de mãos dadas, construiremos um mercado imobiliário melhor para todos. Promoção maluca imperdível repete. 100 cartazes por R$200, 500 cartões de visita R$50 e 1.000 panfletos por R$300. Ou tudo por apenas R$500. Promoção maluca imperdível repete. Aproveite esta promoção para trocar seus impressos e acrescentar o 9º dígito. Conheça nossa sala VIP. Repete Indústria de Comunicação Visual. Endereço Galpão da Leste Oeste, 84 3316 0032. Para você que acompanha o programa Destaque Imobiliário, é com muito prazer que eu vou apresentar um profissional multifacetado. Jornal, guia, TV, imóveis, apresentação, palestra, experiência, peregrinação. Todo e qualquer lugar você vai encontrar numa rota especial chamada 232, nada mais do que o nobre amigo Tomás de Aquino, uma pessoa que eu tive a grata satisfação em conhecê-lo e hoje é meu parceiro, está aqui comigo nessa transmissão para o Nordeste. Rota 232 e programa Destaque Imobiliário. Seja bem-vindo, Tomás. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os telespectadores deste grande programa do mercado imobiliário, Destaque Imobiliário, muito bem apresentado pelo nosso amigo e parceiro Davidson Neri, e que faz sucesso em todo o Natal e agora também em todo o Brasil, depois desse grande encontro, o 7º Embrace. Agradeço a todos e a Deus em primeiro lugar, porque sem Ele não vamos a lugar nenhum. Eu posso dizer para você que hoje já foi esgotado o produto, um book, né? Um livro, uma proposta que vai ser lançado impresso em dezembro, chamado Caçadores de Imóveis. Para mim me remete muito à nossa realidade, né? Tudo que a gente faz, a gente está procurando imóveis, satisfazer clientes. Eu quero saber um pouquinho da história, um pouquinho da experiência de Tomás, como é que é juntar tudo isso e exercer essa atividade dentro do cenário imobiliário. Fala um pouquinho para a gente da sua história e chegando à proposta dos seus livros lançados. Davidson, de forma muito rápida, Davidson, nós temos sempre alguns aprendizados e o meu foi muito interessante. Meu pai sofreu um acidente, ficaria internado no hospital e minha mãe pediu que eu fosse à casa de um tio meu, pedir a ele alguma coisa para a gente fazer a feira no final de semana. E eu fui a pé uns 12 ou 13 quilômetros e lá ele disse que não ia sustentar vagabundo nenhum. E aí eu voltei e fui trabalhar numa feira lá em Afogados e graças a Deus até hoje nós estamos na caminhada. Daí veio o mercado imobiliário há 35 anos, onde começamos a atuar, eu como jornalista, fazendo cobertura, e de repente eu achei muito interessante virar corretor, virar perito avaliador, capacitação sempre, buscando novos produtos, novas ideias e novas alternativas. Eu sempre digo o seguinte, em qualquer área, Davidson Neri, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer produto, você tem que primeiro perguntar qual é o seu negócio, qual é a sua moeda e qual é o seu legado. Então eu descobri muito cedo, e dou graças a Deus por isso, que o meu negócio é conquistar pessoas, não é vender imóvel. Então eu conquisto pessoas para vender jornal, para vender guia, eu conquisto pessoas para vender qualquer produto, para me relacionar, para ter amigos, para fazer amizade e não somente para vender. Então meu negócio é conquistar pessoas. A minha moeda
que eu aprendi também muito cedo, é a honestidade e a transparência. É a verdade. Essa é a minha moeda. Eu não quero a foto bonita de um condomínio que não existe. Eu quero a foto real do condomínio que existe, para que meu cliente saiba o que está comprando. Então eu quero a verdade, essa é a minha moeda. E o meu legado é a história que eu vou deixar para a geração futura sobre os exemplos que eu dei. E esses exemplos têm que ser baseados nas premissas de moral, ética, responsabilidade e seriedade com aquilo que a gente faz. Então, seguindo esses 3 passos, conquistando pessoas no lugar de vender as coisas, tendo a verdade e a honestidade como moeda e deixando um legado de exemplos para as gerações futuras, qualquer pessoa chega em qualquer lugar que almejar, porque ela vai ter, levando e controlando o maior que é Deus, que está junto com ele. Fora disso, Deus não acompanha. Agora as pessoas que estão nos assistindo devem estar perguntando de onde veio Tomás de Aquino. Ele é um pernambucano, tem uma vida muito boa, uma morada de luxo. Ele tem o privilégio de residir em Gravatá. E a Rota 232 é o percurso que ele mais tem as inspirações, as reflexões. E eu peço a Tomás de Aquino uma dica de implementação para ter um resultado praticamente de melhoria imediata. O que é que o meu telespectador, o que é que o ouvinte, o corretor de imóveis, o profissional poderia fazer essa semana de imediato, hoje, que ele pudesse mensurar um resultado quase que simultâneo? A primeira coisa que o corretor precisa fazer é sair da individualidade, é sair do anonimato. E para sair do anonimato, ele tem que fazer 3 coisas. A primeira coisa que ele tem que fazer, visitar todas as imobiliárias da cidade dele. Ele tem que visitar todos os donos de imobiliária, todos os donos de imobiliária têm que conhecê-lo. Como é que uma pessoa é corretor em Natal, vai para um evento onde tem um dono de uma imobiliária e nenhum nem outro se conhece? Ele não é corretor, ele está corretor. Então, primeira dica, ele tem que conhecer todos os donos de todas as imobiliárias. A segunda dica, ele tem que fazer a banca de produtos que ele vai poder comercializar de cada imobiliária. Ele, por ser de uma imobiliária, nada impede que ele tenha parcerias e faça negócios com outras imobiliárias. Então, que ele tenha os produtos da cidade dele. A terceira dica, que ele conheça os produtos. Ele só vai poder sair do anonimato, só vai poder melhorar a captação se ele conhecer as imobiliárias, se ele conhecer os produtos e se ele for atrás dos clientes para comercializar esses produtos. Então a primeira dica é conhecer os donos das imobiliárias, conhecer os produtos que tem na cidade, conhecer é andar, viu, corretor? Conhecer é sair com a máquina fotográfica batendo foto de um por um, conhecer é sacrifício. Conhecer é ir buscar lá no local aquele imóvel que está lá com a placa de venda e tentar captá-lo e levá-lo para a imobiliária que você trabalha. Vestir a camisa, suar. Tem estagiário hoje que chega na imobiliária e não quer nem amarrar uma placa no poste. Ele se acha o dono da imobiliária. Tem que ser humilde, é outra exigência. Então só vence quem se dispõe a se sacrificar, se dispõe a andar, se dispõe a ir buscar negócios. Então, corretor, vá conhecer os donos das imobiliárias, vá conhecer os produtos e vá conquistar pessoas, porque aí você vira um grande captador, vai ter um passivo e todo mês você vai ter o seu rendimento, com certeza, independente de crise. Não existe crise, a crise troca de lugar. O dinheiro da crise passa de um para outro. Sendo um corretor servidor, a gente vai encerrar esse bate-papo com esse garoto, né? Com mais idade do que eu, mas é um garoto, né? Posso dizer assim, com o nosso, já agradecendo a disponibilidade, agradecendo o seu carinho, a atenção. Eu digo que eu ganhei um padrinho no estado de Pernambuco, porque ele faz questão de ser, não ser só servidor, de ser o melhor servidor. Eu queria dizer que o Davidson Neri é um dos grandes profissionais que eu conheci, apesar da idade que tem. Eu vejo a disposição, eu vejo a garra, eu vejo a luta e me vejo nele quando eu comecei, quando eu fui buscar, quando eu corri atrás, porque ele tem um detalhe que é fundamental. Deus, ele coloca Deus acima de suas coisas. Então isso é o primeiro motivo para que um homem também alcance resultados. Dando um desconto do grau de amizade, eu que agradeço por gozar dessa oportunidade de partilhar de conhecimento com esse amigo. E a gente vai encerrar com o nosso grito de guerra, porque Tomás de Aquino também é corretor MMA. Corretor MMA, um abraço! Estou aqui com um corretor de peso. Primeiro lugar em toda instância.
lançamento, avulso da região. Ele é carioca da Gema, bom articulador, 20 anos no mercado imobiliário e ele atua de forma diferente, cheio de estratégia, com muita expertise e criatividade. Tive a grata satisfação de acabar de conhecer aqui Marcos Vinícius, um grande corretor, começar pelo tamanho e pelas suas atitudes. Seja bem-vinda, você é um destaque imobiliário. Olha, é uma satisfação estar aqui na tua emissora, principalmente a convite seu, particularmente do nosso amigo Eugênio, lá da sua região. Uma satisfação muito grande poder estar colaborando aí com o teu público e, de certa forma, dando algumas dicas importantes do segmento imobiliário para você, para todo o teu público aí. Porque às vezes existe um molde, um comportamento bloqueado do corretor agir, aquela coisa sistemática, aquela coisa às vezes desmotivante, e aí você demonstra ser um profissional fora da curva, né? Um profissional que não gosta de estar no escritório, gosta do sol, do calor, gosta do PAP, que é o porta a porta, e isso nos traz muita significância. Diga aí, qual que é a tua rotina, qual que é a tua estratégia e quais são os teus resultados como corretor de imóveis? Você tem secretária particular, você tem efetividade no agir e no fazer. Ô Davidson, olha, são muitas as coisas que fazem de um profissional um bom profissional e que dão a ele um resultado, como esse que eu tive agora a âmbito nacional. Particularmente, levando em conta a venda em si, eu faço uso de diversas ferramentas e que me trazem esse resultado. Por exemplo, como eu disse a você há pouco tempo agora em off, eu tenho secretárias ao meu lado que marcam toda uma agenda da minha vida, do meu dia a dia com o cliente, diariamente, semanalmente. Então, por exemplo, eu hoje visito 9, 10 imóveis acompanhados de 9, 10 compradores diferentes diariamente. Então, eu não sou um proprietário de imobiliária que fico interno e clausurado dentro da minha imobiliária, deixando a vida da minha imobiliária na mão de terceiros. Então, hoje eu tenho funcionários administrativos, despachantes imobiliários dentro da minha imobiliária, tenho corretores de imóveis, obviamente, cada qual com a sua secretária. Então, essas secretárias são divulgadoras, seja via internet, seja via Facebook, ou mesmo que a melhor situação hoje para isso é o contato verbal via telefone, elas conseguem focar no mercado, seja funcionário público federal, seja um funcionário público estadual, seja um cliente com uma faixa de renda. Então, o meu sistema, eu consigo fazer um filtro e passo a minha secretária, olha, hoje, Daniela, eu preciso que você me marque visita com 10 funcionários públicos federais. Amanhã, Daniela, eu quero que você me marque visita com pessoas que têm renda entre 9 a 11 mil reais. E então, de posse da minha exclusividade, pois todos os meus imóveis são exclusivos, eu consigo levar nessas visitas o produto ideal para aquele cliente de acordo com o perfil dele. E isso é diário. Então eu monto a minha programação do próximo dia, eu monto a minha programação no dia anterior. Hoje eu estou aqui no evento, mas já passei a tarefa para todos os meus colaboradores do que eles vão fazer hoje, do que eles vão fazer amanhã, para que quando eu chegue na minha imobiliária quarta-feira, eu já esteja com as minhas visitas previamente agendadas dentro daquele público que eu escolhi. Ótimo, e aí você, além de ser um corretor, você trabalha com a prospecção 24 horas, que até dormindo você acorda, se pega às vezes oferecendo imóvel à sua esposa. Como é que é essa dinâmica dessa prospecção 24 horas por dia? Olha, é muito simples, eu vou de forma bem popular te mostrar como é que isso ocorre. Na minha região eu sou especializado no programa Minha Casa Minha Vida e imóveis de baixo custo. E consigo financiar eles 100%. Por que 100%? Porque eu financio com o órgão financeiro e também consigo financiar o restante da entrada com o construtor. Isso não é algo comum de se ouvir. Então, se eu estou, por exemplo, num consultório médico e alguém me liga, eu já faço a minha propaganda falando desses temas para que as pessoas que estão no consultório médico ouçam. Se eu estou lanchando numa padaria, ou num comércio, ou num restaurante, eu faço com que o garçom, com que as pessoas que estão ao lado ouçam que eu posso vender um imóvel 100% financiado. Então o que você tem que fazer? No que você é bom? Você é bom nisso? Divulgue isso todo o tempo que você puder. Para sua família? Não, ela já te conhece. Divulgue para todo mundo que não conhece você.
Pessoas que não estão pensando em comprar imóveis vão te ligar. Pessoas que não estão procurando jamais o primeiro imóvel para morar, ou sequer um investimento imobiliário, quando elas ouvem por comprar um imóvel sem entrada, como é que é isso? É verdade, senhor corretor, o senhor me dá um cartão? Por quê? Porque você não precisa, mas você ouviu a sua sobrinha precisar de um imóvel assim, você sabe que o seu irmão não tem condição de comprar um imóvel porque ele não tem entrada. Então, se ele souber que você financia 90% com um órgão financeiro, ou 80% e que 20% a construtora também financia para ele, ele vai se interessar. Então, todo o tempo eu estou exalando as pessoas que estão ao meu redor naquilo que eu sou mais especializado. Agora eu te fiz uma pergunta antecedendo a nossa entrevista sobre a questão da logística. Você disse que tem uma meta de atender de 9 a 10 clientes. Como que se consegue ter essa efetividade por conta do trânsito, conta de remarcações, falta de prioridade do cliente, ou às vezes furo do cliente, e aí existe às vezes um tempo ocioso. Como é que você administra isso nessa logística dos 9 a 10 clientes diariamente? Bom, os empreendimentos que eu comercializo, eles são exclusivos. Os construtores me dão essa exclusividade. E eu também seleciono a região aonde eu quero atuar. Então, por exemplo, na minha região eu tenho 40 bairros. Eu não vendo nos 40 bairros. Eu vendo em 3 a 4 bairros que são os melhores para mim. Então eu consigo estar sempre dentro dos mesmos bairros. Então você marcar visita, por exemplo, no centro lá de Natal, para atender 10 clientes no centro de Natal, você vai conseguir atender os 10. Agora, Marcos, para a gente finalizar essa entrevista, muito motivante, bem prática, bem sugestiva, queria que você recordasse uma venda importante que marcou a sua história como corretor de imóveis. Uma venda importante que me marcou como corretor de imóveis foi a minha chegada na cidade de Rio das Ostras, onde eu moro hoje há 13 anos atrás. E eu me deparei com um imóvel no núcleo da cidade, o imóvel ideal para lojistas de peso, como grandes magazines, shoppings e assim por diante. E eu percebi que durante um ano aquele imóvel ficava com uma placa de venda nele. E eu perguntei por que esse imóvel nunca é vendido, nunca é vendido. Um dia então eu procurei o dono daquele imóvel, mesmo aquele imóvel estando sendo vendido por um colega, apenas para saber por que aquele imóvel não tinha sido vendido. E o dono do imóvel me expôs que aquele imóvel até então não tinha sido vendido, porque durante um ano que ele estava à venda, apenas 5 pessoas foram entrar no imóvel para visitá-lo. E então eu entendi o porquê que isso tinha acontecido, propus a ele uma exclusividade, uma vez que o colega já tinha passado de forma absurda do tempo de exclusividade dele, e em torno de 45 dias eu consegui vender aquele imóvel com uma divulgação nacional que eu fiz via internet. E acabei vendendo para um grupo muito forte, que são as Casas Bahia, e hoje estão lá na minha região, desde 2005, quando o senhor Samuel Klein e o filho dele, tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente, deram um sinal e compraram por R$1.200.000, e pode-se dizer há 10 anos atrás esse imóvel. Foi um marco na minha vida, logo na chegada da minha pessoa nessa cidade que é de Rio das Ostras. A última pergunta, qual é o percentual de reinvestimento que você tem para a sua carreira? Olha, eu tenho investido muito na minha carreira, esse evento aqui é um marco da minha carreira também. Eu tenho muitas ambições positivas, saudáveis para o meu ramo. Eu quero ter um crescimento, não digo em vendas, mas organizacional do meu negócio nos próximos anos. Estamos mudando agora para uma sede de 200 metros quadrados na minha região. Vou contratar agora, de forma absurda, uma grande quantidade de corretores, para que eu, sim, agora possa descansar um pouco mais e colocar sobre eles, nas costas deles, essa responsabilidade que é de atender bem o meu cliente. Marcos, agradeço a sua participação. Nós temos uma proposta de palestra chamada Corretor MMA, uma analogia de um atleta de alta performance, de um corretor de sucesso, né? A gente parte do princípio de que é um processo, existe uma preparação, existe planejamento, existe um foco. E aí eu queria encerrar essa entrevista com você, fazendo nosso grito de guerra. Eu te considero um corretor MMA, e se tivesse aqui um cinturão do corretor MMA, eu te entregaria. E eu vou dizer que você é um corretor MMA, você vai com muito entusiasmo falar MMA, porque o Marcos é um corretor MMA. Cobertura exclusiva, Destaque Imobiliário, no 7º Embrace.
Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis. No patrocínio, Ativa Imobiliária, Habitacional Imobiliária, MN Imóveis, Imobiliária São João, LL Imóveis e Contrel Construções. No apoio do Cresce Rio Grande do Norte, Repete Design, Imobiliária Elite. Estamos chegando ao final de mais uma gestão com inúmeras conquistas para os profissionais corretores de imóveis. Reassumo o compromisso de continuar lutando e trabalhando incessantemente pela valorização da nossa categoria. Estou com a disposição renovada porque ainda temos muito a avançar e juntos, de mãos dadas, construiremos um mercado imobiliário melhor para todos. Promoção maluca imperdível repete. 100 cartazes por R$200, 500 cartões de visita R$50 e 1.000 panfletos por R$300. Ou tudo por apenas R$500. Promoção maluca imperdível repete. Aproveite esta promoção para trocar seus impressos e acrescentar o 9º dígito. Conheça nossa sala VIP. Repete Indústria de Comunicação Visual. Endereço Galpão da Leste Oeste, 84-3316-0032. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace. Mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra, 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Cobertura exclusiva, Destaque Imobiliário, no 7º Embrace. Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis. No patrocínio, Ativa Imobiliária, Habitacional Imobiliária, MN Imóveis, Imobiliária São João, LL Imóveis e Contrel Construções. No apoio do Cresce Rio Grande do Norte, Repete Design, Imobiliária Elite. Oferecimento do programa Destaque Imobiliário.